Bem-vindos ao Conectado pela Palavra de Deus e hoje nós vamos estudar Atos capítulo 7. Mas é necessário você ler Atos 6 para você poder entender o que está acontecendo, porque hoje o assunto, na verdade, a personagem principal hoje vai ser Estevão. Então, em Atos 6 vai dizer que a igreja ela estava crescendo, E os apóstolos, ele tinha a função de levar a palavra de Deus. Eles estavam preparados, foram preparados para levar a palavra, E aí surgiu um problema, surgiu uma murmuração no meio do povo. Os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica, começaram a reclamar, olha, as viúvas daqui de Israel, elas estão recebendo os mantimentos. E as viúvas de fala grega estavam reclamando por que elas também não estavam recebendo, porque não estava ocorrendo uma distribuição igualitária. Então elas estavam reclamando e foram reclamar com quem? Com os apóstolos. E os apóstolos falaram, olha, é importante essa questão também, só que eu não posso parar de levar a palavra para me voltar para isso, porque os dois são importantes. Então levantaram 7 homens cheios do Espírito Santo para fazer esse trabalho, E um desses 7 homens é Estevão. Eu estou resumindo a história. É Estevão. E vai dizer que Estevão também fazia milagres, era um homem cheio de sabedoria. Isso está relatado em Atos capítulo 6, versículo 8, vai dizer assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes milagres e sinais no meio do povo. E ele começou a fazer toda essa operação. E Estevão falava muito bem. E ninguém podia pegar Estevão na curva, como a gente fala, Aqui, pelo menos, é uma gíria aqui, carioquês. Pode pegar na curva. E ninguém podia fazer isso com Estevão. Ninguém podia pegar Estevão, porque Estevão conhecia muito bem a palavra. Embora ele foi levantado para fazer outra coisa, ficar ali na mesa, na distribuição do alimento. Mas ele também tinha a palavra. Quero abrir um parênteses aqui. Você foi levantado para a função, como limpar a igreja, ser professora de crianças, adolescente, jovem, grupo de louvor, enfim, N funções. Mas uma coisa você precisa saber, é a palavra. Independente do cargo que você vai ter na igreja, você precisa conhecer a palavra de Deus. E Estevão foi levantado para uma coisa, mas ele também falava da palavra, ele fazia o ID. Ele era cheio do Espírito Santo e ninguém podia contradizer Estevão. Mas aí os homens, os fariseus, os principais viram que ninguém estava conseguindo ali contestar Estevão ou pegar Estevão em algum furo dentro da palavra. O que eles fizeram? Eles subornaram alguns homens para dizer que Estevão estava blasfemando contra Deus e contra a lei de Moisés. Nós sabemos que isso é uma grande mentira. E vai chegar logo em Atos 7, Eles pagaram para subornar e Estevão ali falando, da palavra do Senhor. E eles viram que conforme Estevão ia falando, que Estevão começou a falar sobre Jesus. Logo aqui em Atos 6, versículo 12, vai dizer assim: com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. Prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes de Moisés. Olha para ele. E todos os que estavam assentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia como um rosto de anjo. Então todo mundo ali no sinédrio olhou para Estevão. Todo mundo viu que ele tinha um rosto como de anjo. E todo mundo sabia que ele estava falando a verdade, mas mesmo assim subornaram para pegar Estevão. E aí perguntaram para Estevão assim: isso é verdade, Estevão? Parafraseando, isso é verdade? E Estevão falou assim, ele já começa a frase com todo respeito. Ele fala assim, então, já aí entra Atos 7. Eu falei rapidamente sobre Atos 6, para você não ficar voando. É necessário que você veja aí Atos 6 para você entender o que eu estou falando. E pegue a Bíblia. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações que estão fazendo contra você, Estevão? E isso está em Atos 7, versículo 1. A isso ele perguntou, a isso Estevão respondeu: olha a diplomacia de Estevão, olha a educação de Estevão. Ele vai dizer assim: irmãos, pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai,
estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: sai da sua terra, do meio da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele começa a falar da história de Abraão. Ele fala que Deus prometeu a Abraão uma grande descendência, né? E Abraão, ele não chegou a ver essa descendência por completo, mas o início se cumpriu ali em Isaac. Ele fala de Isaac, que Isaac gerou Jacó e que Jacó gerou os 12 patriarcas de Israel. Vai falar de José, né? Que José foi invejado pelos seus irmãos, foi vendido, parou ali no Egito, virou governador e ali ele alimentou os seus irmãos, caiu na graça de Faraó, porque Deus deu essa graça a José, né? E aí, por conta disso, a família de José procura ele da primeira vez, não o reconhece, mas da segunda vez José se dá a conhecer para os seus irmãos. E aí Faraó ali convida todo mundo, né, 75 pessoas da família de José para morar ali, né, no Egito. E depois da morte desse Faraó, né, da morte de José, o outro Faraó seguinte não tem consideração de nada que José fez, não quer nem saber dos feitos, vai pegar o povo hebreu, que era muito numeroso, e isso era uma questão de ameaça para o rei do Egito, né, o Faraó. Ele vai tornar o povo hebreu escravo, e o povo vai sofrer muito com essa escravidão durante 400 anos. Deus ouve o clamor do povo, né, e aí Deus faz com que nasça um menino muito formoso no meio do povo hebreu, né? E a sua mãe coloca ele no cestinho, vai, joga ele no rio Nilo, e a princesa ali o encontra e cria ele, e dá toda a inteligência. Ele realmente é criado como um príncipe, conhecendo tudo sobre o Egito. Mas aproximadamente 40 anos Moisés vai ali ver como é que está funcionando o trabalho dos hebreus, e ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e ali ele toma partido do hebreu, né, do povo dele, do hebreu. Ali ele vai incorporar realmente que eu sou um hebreu, ele vai defender, né, o seu irmão, né, falando como se fosse assim, o seu irmão de nação, né, o seu irmão israelita. E aí ele acaba matando, né, o egípcio, e depois ele volta de novo, e aí ele vê dois hebreus brigando, e aí ele vai apartar essa briga. Ele: ora, vocês estão brigando, vocês são irmãos, ou seja, filhos da mesma nação, não briguem. Aí um deles responde e fala assim: quem te colocou como líder sobre nós, ou juiz? Quem é você, Moisés? Basicamente é isso. Quem te colocou como juiz de nós? Vai fazer conosco igual você fez com o egípcio? Matou? Vai nos matar? E ali aquele povo, quando aquele homem fala assim: quem te colocou como líder? Quem te fez juiz sobre nós? Já era automaticamente uma recusa que o povo hebreu tinha com Moisés, não entendendo que Moisés era o libertador. E Moisés foge, né? E ali ele, depois de fugir, ele para em Midian. Depois ali em Midian ele vai para o monte, e ele tem uma grande experiência com o Senhor vai levantar de fato ali, concretizar os planos na vida de Moisés. Ele vai libertar o povo, né, da escravidão ali de dentro do Egito, vai libertar o povo. E ainda assim o povo não entende que Moisés de fato era o libertador, porque vai chegar uma hora que Moisés vai subir de novo ao monte, já passando um pouco da história, né, mais pra frente. Moisés vai libertar o povo, Moisés vai subir ao monte, né, e ele fica ali 40, se não me engano, 40 dias ali no monte. Ele demora a descer, ele demora, e o povo pergunta para Arão: esse cara não vai descer, Moisés não vai descer, vamos fazer um bezerro de ouro. E eles vão cultuar a um bezerro de ouro que eles mesmos criaram. Ou seja, mais uma vez recusando aquilo que Deus tinha proposto para o povo, porque o povo recusa aquilo que Deus dá. Em um determinado momento da palavra de Deus, em Atos 7, vai dizer também que o povo recusava Moisés, e Moisés falou assim: olha, vai levantar um parecido comigo, né, para libertar o povo. Basicamente isso. Moisés já fazia menção ao próprio Senhor Jesus,
porque Moisés veio como libertador, né? O povo ali recusou Moisés, sim, né? Depois de ter visto toda aquela operação de maravilha que Deus fez por intermédio de Moisés, o povo ainda murmurava no deserto, ainda fizeram o bezerro de ouro. E aí Moisés fala, vai se levantar um. E Estevão está falando exatamente disso. Estevão começa a falar do patriarca Abraão, porque sabiam que eles iam dar total atenção, porque eles respeitam Abraão. E Estevão, começa a falar tudo da história todinha do povo hebreu, de maneira resumidamente, mas muito clara e muito inteligente, muito eloquente. E aqueles homens estavam odiando ouvir uma pessoa tão comum como Estevão falar com tanta propriedade. Mas só quem fala com muita propriedade é quem está cheio do Espírito Santo. E eles começavam a ranger o dente de raiva. Eles não aceitaram. E aí a gente podia pensar assim, então Estevão viu a reação pela demonstração de que ele estava com raiva, mas Estevão não parou de falar. Muito pelo contrário, ele vai dizer, povo rebelde, vocês são igual aos nossos antepassados. E aí ele começa a falar, pega a referência de Moisés e depois para frente ele começa a falar sobre Jesus. Ele fala que o povo estava recusando Jesus. E ele fala sobre Jesus, que eles tinham matado Jesus. Isso você vai encontrar em Atos 7, versículo 51 em diante, né? E aí eles ficam furiosos e começam a ranger os dentes contra Estevão. E Estevão, cheio do Espírito Santo, ele vai levantar os olhos e vai ver a glória de Deus. Como ele vai ver a glória de Deus? Ele vai ver o Filho de Deus à direita de Deus Pai. Ele vai ver. E o seu rosto brilhando. E o povo não aguenta mais ouvir e começa a apedrejar Estevão. E vai apedrejar Estevão até a morte. Até a morte. Mas aí antes de Estevão, quando Estevão estava sendo apedrejado, enquanto isso, Estevão falou uma coisa muito interessante. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou. Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu, né? Morreu. Interessante que ele é muito parecido com Jesus, né? Jesus ali no Calvário, na cruz, ele fala isso, né? Perdoa-lhe, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E brada também na cruz. E exatamente isso que Estevão faz. A gente lembra muito de Jesus, homem cheio do Espírito Santo, tanto Jesus como Estevão. Para você ser caluniado, para você ser perseguido, ser apedrejado e você perdoar uma pessoa que faz isso com você, você tem que estar muito cheio do Espírito Santo, e isso é muito difícil, né? Quem nunca passou por uma tribulação de perseguição, falar que você fez algo muito grave quando você não fez, te acusar de coisas muito graves quando você não merece aquela acusação, te maltratar, te humilhar, essas são as pedras que tacam na gente. E quando a gente não faz nada, e a gente ainda vai orar por essas pessoas e falar, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque eu alcancei graça, eu alcancei misericórdia do Senhor, mas esse povo ainda não alcançou. Eu tive meus olhos descortinados, mas esse povo não teve os olhos descortinados. E Estevão deixa uma lição interessante pra gente. Qual é a lição que Estevão deixa pra gente? A lição é, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Busque ser cheio do Espírito Santo e tenha a palavra de Deus na ponta da língua, porque vai chegar pessoas querendo te contestar, vai chegar pessoas que vai querer saber o seu índice de conhecimento só para te perturbar. Elas não querem aprender, elas querem te alfinetar, a verdade é essa. E o que mais tem no nosso meio cristão é pessoas assim, parece que é uma disputa, fica assim, versículo tal, capítulo tal diz o quê? E você diz o quê no capítulo tal, versículo tal? E é uma confusão, ninguém se une para poder falar assim, vamos se unir para estudar, a gente levar a palavra, né? Vamos unir o nosso conhecimento pela palavra de Deus para a gente ser cheio do Espírito Santo. Mas o povo não está querendo muito isso não. Então, Atos 7 deixa uma lição para a gente, parecermos, espelharmos em Estevão e não ter medo, né? Estevão vai falando ali direitinho, os patriarcas, e vai chegar no desfecho final. Ele podia falar assim, mas vocês não acreditam, tudo bem,
cada um na sua, né? Eu respeito sua opinião, você respeita a minha opinião, porque agora a moda é essa, né? Se você falar um pouquinho a mais, começa a galera da mimizada, ah, você tá me julgando. Mas ele não pensou assim não, ele foi falando, ainda falou assim, mas vocês recusaram, vocês são um povo rebelde, igual os nossos antepassados, aqueles que não acreditaram em Moisés, vocês são igualzinho, não acreditando em Jesus. E ele foi pra cima mesmo, que a gente tem que ir pra cima mesmo, falar, a verdade é essa, a verdade é Jesus, porque ele é o caminho, a verdade é a vida. Povo de Deus, a gente não pode ser omisso. A gente tem que buscar a graça do Espírito Santo, ser revestido pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Essa aqui é minha colaboração em Atos, capítulo 7. Espero que você tenha aproveitado, né, alguma coisa da palavra, que você tenha absorvido, né? Esse é o propósito do canal. A gente ser conectados pela palavra de Deus. Porque às vezes a gente lê, mas não entende, e a gente vai estudar exatamente sobre isso em Atos 8. E a gente procura recursos, e eu espero que você tenha caído aqui nesse canal, não de paraquedas, mas por intermédio do Espírito Santo, e que você tenha absorvido alguma coisa pelo Espírito Santo. E todo vídeo eu encerro sem fazer uma oração. Eu só explano aqui e encerro sem orar. Mas dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou orar, mas eu não quero orar e você ficar olhando para o lado, reparando o fundo, ouvindo barulho, ou alguém chamou. Não deixa que nada corte esse fio chamado fio da oração. É uma oração muito rápida, eu não vou me alongar, mas eu quero muito mesmo que você ore comigo. Amém? Feche seus olhos, se possível, feche a porta do quarto, onde você estiver. Se não deve fechar os olhos, se concentra na minha voz. Amém? Pai eterno, nós queremos orar, Senhor, por esta pessoa que está me ouvindo. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa abrir o entendimento dessa pessoa e o meu entendimento também. Que nós, verdadeiramente, o povo de Deus, povo escolhido, venhamos ser conectados pela palavra. Porque a palavra de Deus é fonte de vida para as nossas vidas. É nela que nós nos alimentamos, que nós saciamos a nossa sede. Sem a tua palavra, o teu povo perece. Meu Senhor, nos dá entendimento e abençoa, meu Senhor, a nossa semana, a nossa vida, a nossa família, seus nossos projetos, a nossa saúde. Venha ao Senhor conosco, estabeleça paz sobre a nossa casa. Por assim te suplicamos, meu Pai, abençoa as nossas vidas por intermédio do Espírito Santo, pela tua palavra. Por assim te pedimos e clamamos pelo sangue de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, compartilhe esse vídeo e deixe o seu like. Até logo!